Olá, gente, boa noite, muita paz, Jesus nos ilumine hoje e sempre. O tema da noite é transitoriedade da existência física. Está baseado em um capítulo de uma obra espírita intitulada Anotações Espíritas, ditado por diversos espíritos e psicografado pelo médium Divaldo Franco. E eles começam esse capítulo contando a seguinte história. Por volta do século XIX, um turista americano foi até a cidade do Cairo, no Egito, com o objetivo de visitar um famoso rabino. Chegando lá, o turista ficou meio que surpreso ao perceber que ele morava num quarto muito modesto, quase não tinha móveis. Aliás, tinha apenas uma mesa e um banco de madeira, mas tinha bastante livros. Então, ele vira-se para o rabino e pergunta: Mestre, onde estão os teus móveis? Rapidamente, o rabino lhe devolve a pergunta, dizendo: Onde estão os teus? Os meus? Disse o turista. Mas eu estou aqui de passagem. Eu também, replicou o rabino. Na pergunta 941 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe o seguinte questionamento. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde eles veem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Ou seja, por que temer a morte se temos o futuro pela frente? Por que essa perplexidade? Então os espíritos respondem essa questão em duas partes. Na primeira parte, ele se refere ao homem carnal, materializado, e diz assim: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Então ele mostra aqui que essa perplexidade diante da morte é exatamente por conta do apego aos bens materiais, às necessidades mais imediatas. Na segunda parte, se referindo ao homem moral ou o homem espiritualizado, eles dizem assim: o homem moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta os gozos que o homem material desconhece. A moderação dos seus desejos lhes dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele nenhuma decepção e as contrariedades lhes deslizam por sobre a sua alma sem deixar nenhuma impressão dolorosa. Ou seja, o homem espiritualizado, ele aceita a vida como ela é, sem se abater pelas dificuldades, porque o seu foco está na vida futura. Então é possível perceber, aqui nessa resposta dos Espíritos, a existência de duas forças em antagonismo, vigentes em todos nós, enquanto espíritos encarnados. Duas forças que podem ser sintetizadas em uma só: a força da paixão. A paixão do corpo, a da ambição, e a paixão da alma, a da libertação. E nesse contexto surge uma pergunta interessante, que é a seguinte: o que esperas da vida nesse limite que a porta do túmulo determina? Então todos nós estamos caminhando para essa passagem, para a porta do túmulo, que determina um limite entre a vida física e a vida espiritual. O que esperar desse limite? E aí eles nos trazem, nesse capítulo, pelo menos duas opções. Você pode preferir a ilusão de um momento de gozos materiais, seguido pela marcha dolorosa do remorso e das dores, exatamente por não ter feito o que deveria fazer em prol da sua melhoria, da sua evolução espiritual. Ou você pode optar pela superação de alguns instantes de gozos materiais, de ansiedade, para depois
na vida futura, usufruir de todos os momentos seguintes. Então é simples assim, ou agora ou depois. É como aquela história da criança e do chocolate. Você chega para uma criança de 4 anos que é louca por chocolate e diz assim: olha, você tem aqui uma barra de chocolate e uma caixa de chocolate. Se você quiser agora a barra de chocolate, ela é toda sua. Você pode desfrutar do jeito que você quiser. Se você aguardar 6 meses, você terá a caixa de chocolate, com bastante chocolate que vai durar muito tempo. Qual que ele vai escolher? Qual a sua escolha? Os gozos mais imediatos ou os gozos futuros? Então é assim a proposta que eles nos trazem. E aí eles vão dizer que se nós queremos participar do banquete da vida material, dos gozos, dos bens, da satisfação fugaz desses desejos, é justo que se pague o preço, porque vai ter um preço a pagar. Mas se queremos usufruir das alegrias do futuro, também é justo que pagaremos um preço por isso. Ou seja, de qualquer forma, de qualquer escolha, tem um preço a pagar. Então, se você optar pela paixão do corpo, a da alma, a da ambição, a da satisfação de todos os seus desejos, talvez você não tenha que pagar nada por isso agora. Você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Mas a conta virá depois. Depois da morte segue-se o juízo, conforme diz o Evangelho. Se você optar pela paixão da alma, a da libertação do seu espírito imortal, você terá que pagar a conta agora. Exatamente através das renúncias, através do esforço diário para se melhorar a cada dia. E aí, nesse contexto, surge um conflito entre a paixão do corpo e a paixão da alma. Então, os espíritos, eles nos trazem uma proposta dizendo que esse conflito entre a paixão do corpo e a paixão da alma deve terminar na paixão pelo Cristo. Ou seja, o equilíbrio. Jesus representa o equilíbrio. Mas eles nos dizem também que Jesus, que foi crucificado naquela cruz, ele ainda permanece crucificado em os nossos sentimentos. Ou seja, ainda não libertamos o Cristo em nós, para que ele faça o papel que tem que fazer em prol dessa nossa evolução. Então é preciso deixar Jesus agir na nossa vida. Mesmo assim, apesar da nossa pequenez espiritual, ele continua lá nos esperando. Ele não desiste nunca do ser humano. E eles continuam dizendo: na alfândega da vida, o passaporte libertador é a nossa conduta íntima. E acrescenta que ninguém se poupe ao esforço de sublimar-se, isto é, de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E isso não podemos adiar. É para ser feito aqui e agora. É natural que o ser humano procure viver de maneira compatível com a época, com as circunstâncias sociais nas quais ele está inserido. Isso porque os bens materiais ainda nos são necessários, uma vez que estamos na matéria. Mas o que a doutrina espírita nos recomenda é que devemos dar aos bens materiais apenas o valor que eles precisam ter, nem mais e nem menos. Daí, então, temos pela frente um grande desafio, que é o desafio de eleger uma conduta a respeito da nossa condição, da nossa realidade espiritual. Uma realidade que não deve ser postergada. É preciso, diariamente, trabalhar em prol desta conduta elevada. Nos dizem também os Espíritos, nesse capítulo, que é grande o número de espíritos que aportam na Terra, assinalados pela ansiedade e desespero. São espíritos que mergulham no corpo físico, procurando esquecer as suas responsabilidades
muitas vezes conflitantes, e que vai lhes trazer dor e sofrimento. Outras vezes querem esquecer exatamente da ação reparadora que precisam fazer para elevar-se na direção da luz. Então, para se elevar, para evoluir, é preciso se esforçar, é preciso trabalhar. E aí, nessa condição, o retorno deste espírito à pátria espiritual é quase sempre em condições lamentáveis, exatamente por se dar conta do fracasso, da frustração, do desespero, por ter perdido toda uma jornada evolutiva, toda uma encarnação. Quando não, complicou mais ainda, porque às vezes o espírito vem com determinadas tarefas a executar e chegando aqui não faz nada e ainda se complica, por falta de sentido ou por precipitação. Porque um dos sentidos básicos da existência do homem na Terra é exatamente a sua preparação para a vida imortal. A vida que começou antes do berço e continuará depois do túmulo, aqui na Terra é apenas uma passagem. Por mais que dure 80, 90, 100 anos, ela passa com muita rapidez. Então a reencarnação, que é definida como o retorno do espírito a um novo corpo, ela constitui uma valiosa oportunidade de crescimento intelectual e moral, que compõe as duas asas da evolução. Precisamos evoluir moralmente e espiritualmente. Por essa razão, cada existência deve ser bem aproveitada, dada a sua transitoriedade, dada a sua rapidez. Então, considerando que a morte do corpo é a porta de entrada para a vida real e permanente, deveríamos a cada dia nos preparar para esse evento da chamada morte, que vai acontecer, querendo ou não, todos nós iremos passar por esta experiência. E muitas vezes, não é muito raro, o espírito acompanha o seu velório, acompanha o que acontece durante aqueles momentos pós a sua desencarnação. Imagine você assistindo o seu velório e vendo as pessoas brigando pelos seus bens materiais que você lutou tanto para adquirir. Os herdeiros, cada um querendo parte da sua herança. Mas não é mais sua, você já foi. Então, por isso devemos ter foco na vida espiritual. Nós aprendemos no Evangelho que é necessário cuidar da vida material e também da vida espiritual. Quando nos dedicamos apenas à materialidade, nos tornamos consumistas, egoístas, e desse modo nós perdemos a noção dos reais valores com os quais devemos alimentar o nosso ser. Só é possível compreender os ensinamentos de Jesus pela perspectiva da vida futura, porque a sua mensagem é para a vida futura. Eu não sou desse mundo, meu reino não é deste mundo, nós também não somos deste mundo, estamos aqui apenas de passagem. O maior patrimônio que Deus nos deu, enquanto seus filhos, foi nos ter criados imortais. O Espiritismo vem nos esclarecer de forma contundente que a imortalidade da alma é a dádiva por excelência nos concedida por Deus. Por isso, o Espiritismo combate o materialismo que alimenta o imaginário de boa parte de homens e mulheres. Homens e mulheres que não acreditam na vida após a morte ou simplesmente não dão importância para as questões relacionadas à vida futura. Mas se queremos aproveitar e otimizar essa atual existência, é importante manter-se firme na fé e cultivar as virtudes do homem de bem, as virtudes imperecíveis, que são os valores da alma, que são os valores que nos conduzirão para esse processo de autoconhecimento e de autorrealização enquanto espíritos que somos. Nessa perspectiva, então, a convivência com o próximo, nos diz os Espíritos, nesta obra, que é uma maneira eficaz de crescer, de evoluir, de se autoconhecer, porque temos a oportunidade de, na convivência, exercer as virtudes do homem de bem. Então é de suma importância
para o espírito aprender a viver bem esta existência transitória. Porque a partir dessas existências transitórias é que o espírito vai adquirindo as experiências, vai evoluindo até atingir a condição de espírito puro, quando não mais precisar reencarnar, seja na Terra, seja em mundos compatíveis com a sua evolução. Todos os que transitam no corpo físico, quando deixam esse corpo, seguem com os valores adquiridos, sejam eles bons, sejam eles maus. E a vida segue frenética além do corpo carnal. Nessa perspectiva, então, ela pode seguir exuberante, luminosa, feliz, mas também pode ser infeliz, pode ser atormentada. Tudo isso vai depender exatamente dos valores adquiridos. Então, adquirir as riquezas materiais para as necessidades básicas do corpo físico constitui um dever. Estamos na matéria, precisamos viver. Entretanto, diz os Espíritos que repartir e multiplicar essas riquezas em favor daqueles que padecem, que precisam, é tornar-se rico de plenitude. Então, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde muitas famílias perderam renda, perderam o pão de cada dia, o ganha-pão de cada dia. Então, é uma oportunidade que nós temos de ajudar, de fazer a caridade, conforme nos recomenda o Cristo. E assim nos tornaremos ricos desses recursos que nunca se consomem, porque são recursos de valor eterno. Por isso é importante aproveitar essa existência material aqui na Terra da melhor forma possível. Porque essas riquezas espirituais seguirão conosco por toda a eternidade. Mas nessa altura da minha fala, alguém poderia me perguntar: Adelício, tudo bem, eu entendi que a vida aqui é transitória, que precisamos focar na vida futura, na vida além da matéria, mas diante da dor, do sofrimento, da dificuldade do dia a dia, das decepções, como ter foco na vida do além, se muitas vezes não temos força nem para sair da situação que parece que não tem fim, situação que nos tira a alegria, nos tira a paz a todo instante? Como pensar lá se não conseguimos nem viver aqui? Bom, eu diria que a princípio você tem alguma razão em pensar assim. É natural que isso ocorra. Nós somos seres espirituais, mas estamos vivendo uma experiência material. Estamos vivendo em um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda sobrepõe ao bem. Entretanto, eu me arriscaria a dizer também que a resposta a esse questionamento está exatamente no tema dessa reflexão. Pois, considerando a transitoriedade da existência física, é evidente que tudo aqui na Terra é transitório, inclusive todos os teus problemas. Todos os nossos problemas são transitórios. Exatamente por isso, todos eles vão passar. O Espírito Meimei, através do médium Francisco Cândido Xavier, nos traz uma mensagem que diz assim: não percas a tua fé entre as sombras. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue sempre para a frente, erguendo-te por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. E Jesus categoricamente falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Espiritismo, enquanto doutrina esclarecedora, ela vem nos mostrar, através dos seus postulados, que todo sofrimento vai passar, tudo aqui na Terra é transitório. Por esta razão, não importa o tamanho da dor, do sofrimento pelo qual estás passando neste momento, nesta vida transitória aqui na Terra. Lembre-se sempre, a porta de retorno está sempre aberta. E ao lado dela está nada mais, nada menos que o próprio Jesus, com os braços abertos, com as mãos estendidas, com o olhar sereno, tranquilo, dizendo para todos nós: vinde a mim,
todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sendo assim, é imprescindível que a cada dia, na transitoriedade dessa existência física, precisamos nos esforçar um pouco mais, esforçar na busca pelos tesouros da alma imortal, aqueles tesouros do céu narrados no Evangelho, onde a ferrugem não consome, onde os ladrões não minam e não roubam. Portanto, vivendo desta forma, vivendo na temporariedade, na transitoriedade, mas com foco na espiritualidade, com foco na eternidade, ao fechar os olhos e atravessar aquele limite que a porta do túmulo determina, deixaremos para trás tudo aquilo que diz respeito aos gozos materiais transitórios. E certamente, ao abrir os olhos do outro lado da vida, alcançaremos o céu da imortalidade, o céu da plenitude, o céu da felicidade, que nos aguarda nos segredos do universo. Que Jesus nos ilumine, nos ampare hoje e sempre. E se puderem, fique em casa. Boa noite.